Shalom, tocadores, que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde no dia de hoje. Estou saindo para trabalhar agora de manhã, mas eu não podia deixar de deixar uma mensagem para vocês que o eterno tem me falado esses dias. Havia muitos tocadores na época, né, uns tempos atrás, como tem até hoje. Só que o toque do shofar era restrito só para os judeus. Era restrito só para eles. Eles tinham conhecimento, eles têm um conhecimento ainda mais profundo sobre o shofar, sobre como que usar o shofar, né? E todos sabemos que existe por parte dos judeus um certo receio de passar informações que não sejam para eles mesmos, né, para o povo deles, sobre a questão da tradição judaica, né, inclusive também até da Torá, né? Por qual motivo? Quando nós começamos o Ministério Brit com o toque do shofar em 2007, nós fizemos a primeira seminário Brit, né, do toque do shofar na comunidade cristã da Zona Sul, com o pastor Neif, na liderança lá do Baltoqui Alex. Ele foi um dos primeiros tocadores que nós tivemos. E quando nós começamos a divulgar na internet sobre o toque do shofar, o ensino do toque do shofar, no Shabat, inclusive, houve muitos comentários, inclusive na parte judaica na época, no mundo judaico, questionando o nosso ministério e questionando inclusive porque o instrumento shofar, dizendo que seria um instrumento judaico e que nós estaríamos banalizando o uso do shofar. Por parte do meio evangélico também houve críticas, né? Infelizmente por receio, né, de nós querermos, entre aspas, judaizar a igreja, né? Nós sabemos que isso é impossível, porque a base da igreja é judaica, né? O dízimo é judaico, né? A ceia é judaica, né? As ofertas são judaicas. Toda a base da igreja, o que faz a igreja, o princípio da igreja veio do judaísmo, não veio de outra religião. Então, como é que eu vou judaizar algo que na sua essência é judaica? Difícil, né? Mas de qualquer maneira isso é outro assunto. Então assim, o problema do judaísmo com o toque shofar no início foi o receio de banalizarmos os instrumentos, um instrumento que para eles é um instrumento, quando bem usado, né? Usado da maneira correta, aqueles tópicos que eu falo sempre com vocês, né? O toque certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, para a pessoa certa. Então, assim, esses 5 tópicos é importantíssimo para que o toque shofar seja correto. Então, o medo deles era que nós, né, parte dos judeus, de nós banalizarmos, começarmos a usar o shofar à torta direita, sem discernimento de espírito. E hoje eu falo uma coisa com vocês. Infelizmente, eles estão com razão. Eles estão com razão. Depois que em 2007 nós começamos a implantar o toque shofar, houve uma banalização, né, do ensino que foi dado pelo Ministério Brit em muitas situações, né? O shofar não tem cumprido aqueles 5 tópicos que nós sabemos, que eu sempre falo. Se um desses tópicos não está correto, é banalização do shofar. É banalização. Mas eu quero reforçar uma coisa muito importante hoje, que Deus tem me falado, que é central no tocador. O tocador de shofar, o Baltoquia, o Baltoquiá, pode-se dizer, ele é um servo. Não existe tocador hoje, não existe um tocador de Deus, pode ter tocador aí de outras coisas,
que não tenha cobertura. Todo tocador tem que ter uma cobertura, tem que ter uma liderança, tem que ter alguém por cima, cobrindo o tocador. É um dos motivos porque nós cobrimos a cabeça, né? Para que nós cobramos nossa cabeça em honra ao Eterno, mostrando que nós estamos debaixo de uma cobertura. É um dos motivos que nós cobrimos a cabeça com o toque de chofar. Mas está havendo por parte de muitos aí uma banalização tremenda do chofar. E isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Eu quero orientar vocês, tocadores, que têm o coração voltado para o Eterno, que questionem a si mesmo. Como que você tem tocado o chofar? Em qual situação que você tem tocado? Antes de tocar o chofar, você tem conversado com a sua liderança sobre o que você tem feito? Você tem pedido a sua liderança para te cobrir em determinadas situações? Não existe esse negócio quem está sobre você. Quando eu encontro com um tocador, a primeira pergunta que eu faço: quem é seu líder? Quando o tocador fala: não, eu toco sozinho, eu não tenho liderança, meu liderança é o Eterno, sai fora dele, sai fora, porque não é Baltequia. Pode ser um soprador de chofar, mas Baltequia, um tocador, um senhor do toque, não é não. Então nós temos que verificar essa situação. Então o que eu quero, aqueles que estão nos seguindo, aqueles que são realmente coração voltado para servir ao Eterno, como o toque do chofar, tem o chamado, eu vou cobrar isso daqueles, eu cobro disso dos meus discípulos. Não se faz, tem que ter cobertura. Mas parece que a gente tem que estar toda hora falar onde a gente vai, que negócio todo. Sim. Porque quando você sofre alguma coisa, quando você for atacado de alguma forma, a sua liderança está te cobrindo. Porque você acha que Satanás, né, e as entidades dos ares estão de braços cruzados, esperando que você toque o chofar, sabendo que ao toque do chofar eles estão sendo atingidos? Você acha que eles estão de braços cruzados com relação a isso? Você acha que eles não estão agindo de uma forma para poder impedir que o toque de chofar seja executado no mundo da maneira certa, da maneira correta, como eu sempre prego, de acordo com a tradição, os toques certos, né? Já falei muito sobre esse negócio de toque aleatório. Já expliquei que eu acho do toque aleatório. Eu tenho vídeos aí explicando sobre isso, né? Então assim, o que eu falo para vocês hoje, que Deus mandou falar: seja uma Baltequia, seja servo, tenha uma liderança, respeite a liderança, não faça nada sem consultar o seu líder, porque você estará protegido. Isso é proteção para você. Você está se cobrindo, você está se preservando. Não seja uma pessoa que fica tocando chofar a torto direito. Não empreste seu chofar para ninguém. Chofar é a mesma coisa de uma escova de dente, gente. Só que você tem coragem de beijar na boca que tem que ter o seu chofar. Pastor, mas quando a gente vai no ministério para treinar, o senhor pega o chofar de outro e nos dá. Lógico que infelizmente atualmente nem todos têm o chofar que nós temos. Então eu procuro isso na hora de momentos de treinamento. Eu coloco álcool, a gente procura descontaminar o chofar, porque não há ainda, infelizmente, não há chofar suficiente para atender a todos que nos procuram. Nos treinamentos realmente fazemos isso. Pedimos emprestado, pedimos. Pessoal, nem todos têm chofar. Mas eu falo com vocês uma coisa: Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, como voz dele no mundo. Os dias da vinda do Mashiach estão cada dia mais próximos. O Eterno anseia que o Mashiach volte, mas ele não vai voltar se não cumprir todas as profecias, tudo aquilo que tem que ser cumprido na Torá, para que se cumpra. Lembre-se disso. Eu quero que ele te alertar numa coisa:
Se você quer seguir o Eterno, tocando chofar, sendo um baltoquia, sendo servo do Eterno com o uso do chofar, tenha uma liderança, respeite o seu líder, converse com o seu líder, peça bênção ao seu líder, e você será um verdadeiro tocador. Que o Eterno te abençoe e te guarde.